Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Bruno e esse é mais um episódio. E para começar, a gente já tem episódio de racismo. Nessa semana nós tivemos o feriado da Consciência Negra, Dia da Consciência Negra. E para começar, a gente teve o caso de um homem que foi assassinado por seguranças do Carrefour, supermercado Carrefour, em Porto Alegre. E bom, basicamente isso daí quer dizer o seguinte: é inegável, a gente tem que esconder o assassinato, a gente não pode encobrir isso, mas também dizer que essa reação pelo fato dele ser negro, eu acho que é um exagero. Eu acho que o que acontece é a falta de qualificação dos seguranças e também pelo fato de, sim, independente do contexto, eu acho que ele não tinha que ser assassinado. Basicamente, eu acho que é nesse momento que a gente tem que repensar o racismo e pensar no porquê a gente tá nessa sociedade louca, porque o que acontece? O racismo tá não vou dizer que ele tá em toda parte, isso daí é uma generalização boba, mas eu acho que ele existe porque o que acontece é que nem tem aquelas piadas de preto, por exemplo, dizendo que preto para suspeito correndo a ladrão ou tá fugindo da polícia. Então o que acontece? A gente tem que pensar repensar nossa sociedade e de um modo que a gente consiga ser mais inclusivo e menos discriminatório. O que acontece no caso? O Carrefour, ele mal treinou seus funcionários, eu acho que ele foi espancado, a vítima, ela foi espancada e acho que isso, um segurança, ele não tem pra isso, nem mesmo um policial. Eu acho que isso mesmo se ele não fosse, se ele tivesse acabado com morto, ele incorreria no crime de tortura. Porque isso é uma conduta criminosa por parte dos seguranças do Carrefour. Eu acho que tudo bem mobilizar, eu não vou dizer que o mata-leão, gravata, eu não entendo disso muito bem, mas não possa ser usado, só que eu acho que pelo jeito que ele foi socado na cabeça, como mostra os vídeos, o vídeo feito por alguém, eu acho que um espectador, mas basicamente mostra que ele foi espancado, torturado por isso, pelas agentes de segurança do supermercado. E nisso eu acho que mostra uma falta de bom treinamento disso. E bom, eu acho que a reação do povo pelo Twitter foi uma indignação justa. Não acho que. Só que eu acho que ir lá no mercado, queimar ele, eu acho que isso daí já é uma bobagem. Eu acho que mesmo o protesto em si, ele é uma bobagem. O que eu acho que o boicote eu acho que é o mais correto, porque o que acontece é basicamente o seguinte: isso daí é gente que precisa sentir no bolso. Você simplesmente ir lá de excluir o mercado, você até a fogo, como algumas pessoas fizeram, basicamente ele é uma bobagem, porque o que acontece? Você vai basicamente onerar, não vou dizer que a pessoa vai ter que pagar o funcionário, mas basicamente quem vai ter que cuidar do problema é o funcionáriozinho lá, às vezes até negro, que até é negro, mas basicamente pobre, que vai ter que fazer a limpeza, vai ter que repor mercadoria, vai ter que até pôr ordem nisso. Agora já o boicote, quando ele é bem feito, isso daí causa enorme prejuízo e faz a empresa rever o seu pensamento. Você destruir basicamente vai fazer com que ela coloque mais segurança na porta, ou então que ela feche as portas e que ela demita, o que eu acho que é o efeito que ninguém quer. Todo mundo quer o fim do racismo. E obviamente também tem que indenizar essa família, mas basicamente voltando,
Basicamente o boicote é a melhor forma disso. É a arma contra isso, é uma resistência pacífica. É basicamente como a desobediência civil aos governos. Então o que acontece é que você ir lá destruir é basicamente você ser um idiota, tatear fogo como fizeram. Você basicamente está negando o funcionário que está lá, como foi o caso de uma funcionária com um extintor, uma senhorinha, ter que apagar o incêndio causado. E basicamente você vai também aumentar a necessidade de segurança e provavelmente alguém pode sair baleado e coisa e tal. Isso daí também é uma hipótese, não vou dizer que vai ser o que acontece de fato. Mas o caso do racismo, eu diria que ele se combate com ação de educação. E eu sou, não só por ser professor, ou melhor, talvez por ser professor até mesmo, eu acredito que a educação é sempre essencial. Eu acho que de forma preponderante ela tem que estar ação. Você tem que educar e educar é um processo. Você não pode, não é pelo medo, é pelo, não vou dizer também pelo amor, mas é pela conscientização, pela paciência, pelo cuidado. Tudo isso, eu acho que é assim que se combate o racismo, com ações, e a cada dia você vai lá combatendo o racismo, incluindo o negro e incluindo as outras minorias que são excluídas, mas basicamente você pela educação. Não é pelo medo, não é pela agressão. O medo basicamente vai fazer com que se esconda, se oculte e um dia se revele essa face de ódio. Então eu acho que, bom, eu acho que tem que ser tudo na conversa, tudo paulatinamente. E o que acontece? Essa geração de gente que age tudo pela internet, vê pela internet, perdeu a paciência de agir, fazer as coisas. Basicamente tem que se agir com paciência, com cuidado, com respeito, pensando nas dificuldades, tudo isso. E não como muita gente pensa que é na porrada, no enfrentamento, na ofensa, no boicote. Não, tem que ir lá, tem que conversar, tem que discutir, tem que mostrar seus pontos de vista, tem que mostrar onde a pessoa está errada, onde ela está equivocada, onde ela está tendo um sofisma. E basicamente tem que se fazer, e isso é um processo dificultoso, isso é um processo lento, isso é um processo demorado. E é nisso onde as pessoas falham. Tem que haver mais discussão e menos descrição. Porque o que acontece? Nesse caso foi realmente é revoltante um homem ser assassinado, e o termo não é outro, e principalmente por um homem que tem, no caso de um dos seguranças, ele era um policial, ou seja, uma pessoa treinada para agir com rigor, e também deveria saber que os limites da atuação dele. Então basicamente é isso, a gente tem que combater o assassinato, o racismo com educação, e que ações de violência não adiantam isso. No caso, ele foi uma vítima de violência, esse homem negro, ele foi assassinado, ele foi uma vítima de violência, mas eu acho que não vai se combater a violência com mais violência. Obviamente tem a questão da intimidação, mas eu acho que o boicote ainda assim. A intimidação no caso do trabalho preventivo, que é o caso da polícia, mas eu acho que o boicote é o lado mais fácil para prevenir e para conscientizar. Lembre-se de que o que acontece, você tem que intimidar, fazer o acionista, que esse sim é o dono da empresa, sentir no bolso que ele está perdendo dinheiro. Entendeu? Então basicamente esse é o jeito, não vou dizer correto, porque eu não sou o dono da verdade, mas é, ao meu ver, o modo mais sábio, mais
prático também e funcional de se resolver a questão. E eu acho que racismo ele ainda vai nos acompanhar por um bom tempo, porque as pessoas estão indo para agressão e não para conscientização, para educação. E a tendência é as pessoas não irem para o lado da agressão, irem para o lado da agressão, não da conscientização. Parece que cada vez mais as pessoas querem gritar, berrar e não serem ouvidas. E, bom, qualquer discussão sobre o tema parece que é meio chovendo molhado. Parece que a cada dia mais as pessoas estão mais querendo só brigar. Eu sou o professor Bruno e esse foi o podcast Sem Esperança. Para entrar em contato comigo pelo Twitter, @profbruno, ou então pelos comentários no YouTube. Até a próxima.